Pronto, estamos gravando, começamos hoje a sessão 2, que é uma sessão de riqueza pessoal, riqueza interior. Tem a ver com tudo que nós já trazemos aqui, tudo que nós estamos conversando, já tem uma conexão direta. Eu vou trazer alguns tópicos para a gente conversar aqui, porque, como eu falei para vocês, nós vamos construir meio que junto essa sessão. Tá? Então, o que eu quero pedir para vocês que, durante esses tópicos, vocês façam algumas anotações, tá? Depois, assim que terminar, a gente vai fazer um movimento como a gente fez ontem, tá? Tal. A gente faz um movimento, divide as salas para vocês trocarem algumas experiências, conhecerem também, isso é bem legal. E aí, no final, de repente, você traz as suas dúvidas, tá? Eu vou dizer para você assim, que dependendo da tua disponibilidade e que você precisar, a gente está aqui para ajudar, tá? Hoje eu estou aqui com vocês, a Ariane não pode estar, mas o que eu puder auxiliar, não tem problema, se passar das 10, eu fico muito preocupado com o horário mais por conta de vocês, mas se precisar, estou aqui para tirar as dúvidas. E eu tenho certeza que, a partir dessas reflexões que a gente vai fazer aqui, isso vai dar uma energia muito boa para o nosso dia de amanhã. Por isso que quando eu convidei vocês, eu falei, olha, tudo bem até se você não assistir a aula, mas por assistir mais tarde, porque, gente, informação é energia. Observa que parece que é uma coisa maluca, mas não é tão maluco assim. De repente a gente veio ontem aqui, teve a primeira sessão, trocou algumas ideias, gerou muitos insights de reflexões, isso motivou você, te inspirou, você deu um direcionamento e você sentiu que o teu dia, de alguma forma, foi mais energizado. Isso é criação sua. Presta atenção nisso daqui. Como é muito simples e, ao mesmo tempo, é diferenciador total. Porque se você conseguir, cada dia, manter um foco apenas, não necessariamente no que você vai fazer fora de você, mas naquilo que está mais profundo. Ah, eu não sei como que eu vou lidar com todas as coisas da minha vida hoje, mas eu quero estar mais resiliente. Então, você direciona o teu foco para aquilo que está lá na raiz, resiliência. Porque tudo que acontecer aqui em cima, naturalmente, a sua mente já programa. Você não precisa ficar pensando em cada situação. Você vai vir. Só que agora, observe uma coisa. Você está ficando mais intencional. Já ouviu aquela coisa que diz que o sucesso, que a felicidade, que a mudança é intencional? Então, o que que seria o contrário de viver uma vida intencional? Viver o que talvez você já ouviu, que é chamado de modo zumbi. O que que é o modo zumbi? Por que que usa esse termo zumbi? Tem uma pessoa nesse sentido que está zumbizando, por assim dizer. Lembra que a nossa mente ela tem associações, nosso emocional ele associa coisas, certo? Aquela questão que a gente já conversou em sessão, que acho que fora ali que todos vocês já aprendi. Então, imagina, de repente a gente está lá, começa a aprender a dirigir, tum, você pega a chave do teu carro e já está tudo lá, é automático. Só que imagina assim, de repente você vai dirigir, aí você pega a chave, é automático, você já vai até a sua casa, você chega na sua casa automático, você faz a cozinha, a comida, de repente você prepara as coisas, vai descansar automático, aí você acorda no dia seguinte, faz tem que fazer automático. Olha só, a gente pode dizer que você passou vários dias fazendo um monte de coisa, mas você estava no automático. Isso é o modo zumbi. Você está só dentro do processo assim, ó, fluindo assim, ó, esperando que alguma coisa transforme, que alguma coisa aconteça, mas você não está tendo momentos que você está parando para você tomar decisões. É como se você nem acreditasse no seu poder de criar o seu dia amanhã. É como se uma coisa ou um sentimento que você nem percebeu dissesse, não, ó, não dá. Amanhã, se não acontecer isso, aquilo, ó, complicou. E aí você cai num campo de espera. A espera, se a gente pudesse colocar, vamos dizer assim, metaforicamente, se a gente falar de uma pessoa esperando, vocês imaginam uma pessoa expandindo energia ou uma pessoa contraindo energia? Ela está esperando, está esperando. O que que vem? Se ela está num sentimento de espera, então ela está no modus operandi de falta. Se ela está no modus operandi de falta, o que ela vai criar na realidade dela? Conflito e escassez. Bom, porque se ela, nessa modalidade de falta, tem uma cliente maravilhosa, mas o processo de autossabotagem e o sentimento de falta ferra com ela. Então é do tipo assim, ela quer trabalhar. Aí ela vai lá e coloca o currículo dela em várias empresas. Aí uma empresa boa chama ela. Aí ela vai, passa na primeira fase da seleção, passa na segunda fase da seleção, na última fase da seleção, ela não aparece. Porque ela pensa assim, meu, estava sendo muito elogiada, eu acho que eu ia conseguir. Mas se eu conseguir, olha o tamanho dessa empresa. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não consigo. Eu vou passar vergonha, eu não vou dar conta do trabalho. Será que eu sou tão inteligente assim? Observa. O que a gente poderia dizer aqui?
Existe um sentimento de falta aqui, ó. Ela não se sente merecedora de viver esse momento porque dentro dela, por algum motivo, ela criou a ideia de que ela é incapaz. Como que ela pode ter prosperidade na vida? Aí você acha que uma pessoa que tem um sentimento tão profundo de incapacidade para a questão do trabalho, você acha que vai ser diferente no relacionamento? Que ela é super confiante, com o esposo dela, com o namorado dela, cai na mesma situação. Porque como ela se sente incapaz, quase que uma parte dela acredita que ter alguém com ela é essa pessoa fazer um favor para ela. E aí perde totalmente o que a gente vai falar aqui hoje, que é a riqueza interior. Porque nesse ponto você há de convir comigo. Essa pessoa ela não se sente rica em nenhum aspecto, talvez a única visão que ela vai ter de riqueza é dinheiro, ponto. Logo ela vai se apegar muito no termo. Tá bom, ó, parece que eu vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de algumas coisas que eu conversei com a Dalete hoje na nossa sessão. A gente fala aqui três níveis de consciência. Pessoa que vive no ter, tá o materialismo, ela só acredita no que é real, aqui, físico. O fazer, que quando a pessoa já mudou o estado de consciência, ela já está no estado de criação. E o ser, que tem a ver com propósito, tem a ver com quem você é. Porque se você foi uma pessoa há um ano atrás, é hoje outra, vai ser outra daqui a um ano, então uma coisa você pode chegar à conclusão. Você, nesse sentido, não é nada, você só está. Alex, eu sou medrosa. Não, você não é medrosa, você está. Alex, eu procrastino as coisas, eu sou uma pessoa procrastinadora. Cuidado com a afirmação eu sou, porque você não é, você está. Está faltando muitas vezes é acreditar no potencial de mudança, mas também ter uma motivação. Porque a motivação, ela vai ter a ver nesse sentido com o propósito, que não é uma coisa nível sua vida legado. Não. Qual é o seu propósito hoje? Talvez o seu propósito hoje seja estar mais tranquila, talvez o seu propósito hoje seja cuidar da saúde, talvez o seu propósito hoje seja estar mais autoconfiante. Aquilo que te direciona para aquilo que te eleva. Não precisa atribuir isso a um certo ou errado, porque muitas vezes não necessariamente o propósito ele vai ter a ver com carreira, com dinheiro, com qualquer coisa assim. Então, a partir do momento em que eu começo a observar e me dá a permissão de começar a seguir os caminhos que eu sei que eu preciso seguir, eu começo a dar um sentido diferente para a vida. E aí eu saio do modo zumbi. Porque eu não vou viver cada dia só por viver. Não vou estar aqui só por estar. Mas como é que uma pessoa, por exemplo, que está cheia de questões emocionais, porque aí é onde entra o processo. Você tem feridas emocionais, coisas que me machucaram, coisas que me fizeram sentir abandonada, coisas que me fizeram sentir sozinho, coisas que de repente buscavam, me pediam muita busca de aprovação, e eu não ressignifiquei esses sentimentos, eles estão influenciando diretamente no meu estado presente. E isso me faz duvidar porque a minha mente ela está criando conflito tantas vezes sobre tantas coisas que parece que nunca tem um momento em que eu sinto que eu estou pronto, pronta para começar a fazer as mudanças. Só que isso já é ficar dentro do ciclo, entende? Porque agora observa, pensa você, tipo, ou uma pessoa dentro desse movimento todo, como é que está ficando o modus operandi da mente dela. É, tranquilamente você vai observar essa pessoa e você já vai dizer para mim, é uma pessoa ansiosa, certeza. Porque nesse estado mental, como ela está num looping, a mente dela não para, porque é como se fosse uma parte dela que fala, você tem que mudar isso, você tem que mudar isso, você tem que mudar isso. Só que se não parar para entender que a mudança começa da causa e não do efeito, a pessoa começa a fazer um monte de coisa, mas no final ela termina o dia sentindo que não fez nada. E aí vai retroalimentando o processo. Porque o maior problema seria se chegasse a um ponto que verdadeiramente você declarasse para você mesmo que você é incapaz de mudar qualquer circunstância. E se você acreditar que você é incapaz de mudar qualquer circunstância, logo você vai ter que esperar por um salvador, porque senão já era para você. E isso muitas vezes cria um certo senso de dependência da gente das pessoas, porque se você observar de uma forma muito tranquila e sem o julgamento, analisando, sendo uma cientista de si mesma, quantas situações da nossa vida que sem querer a gente não projeta esses salvadores? Quantas vezes não passa na cabeça, se minha mulher ou meu marido fosse assim, o casamento seria melhor. De repente, tal coisa fosse assim, teria dado mais certo. Todas as vezes que a gente está nesse sentimento, a gente já está dizendo assim, olha, eu escolhi estar aqui, eu escolhi esse emprego, eu escolhi essa relação, mas agora eu já percebi que está fora do meu controle, não tenho mais o que fazer, fim. Eu nem sei se é isso que eu quero, mas ao mesmo tempo eu não saio daqui.
Por isso que a mente vai buscar fuga. Ah, deixa eu me distrair assistir uma série Netflix aqui, porque aqui é o que eu faço. Ah, eu distraio disso tudo que eu estou sentindo, mas eu continuo sentindo. A minha mente racional deixa de lado. Mas aí eu começo a ver que eu vou comer uma coisa, eu não paro, eu tô ansiosa, eu tô assim, eu tô começando a me sentir mal. Comecei a atender uma cliente essa semana que já está entrando num processo que já está virando crise de pânico. Por que que vai virando crise de pânico? Porque a mente ela vai começando a acelerar, 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 acelerar. Aí a mente começa a dar ideia para a pessoa de que ela está no mar de problemas. Esse sentimento de estar no mar de problemas gera uma angústia muito grande, uma vontade de resolver tudo, mas ao mesmo tempo sentindo que esse tudo é muito grande. Isso é uma crise de ansiedade. Travou o HD, então vai ter que parar. Se puder, você desliga, dá reset. Porque já está com muita informação aqui, ó. Mas isso acontece de uma hora para outra? Obviamente não. É um processo de somatização. Lembra disso, gente. A loucura não é a gente ser diferente. Uma pessoa que é diferente, só é diferente. O que que é uma pessoa louca? É uma pessoa que se perdeu de si mesma. A loucura é o esquecimento do eu. Porque só você pode se fazer feliz. Isso não é uma frase apenas clichê ou uma coisa bonitinha. Só você mesmo, porque a ideia que você tem de felicidade, ela é sua. Eu posso ter uma ideia de felicidade na minha relação com a Ariane. Mas tem uma coisa aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer a partir de ter essa ideia é, entre aspas, declarar essa ideia para ela muito clara, para que ela possa entender a minha ideia, porque a minha ideia faz isso na minha cabeça, e a partir disso, talvez faça sentido para ela ou não, a gente criar essa ideia. Normalmente o que acontece? Eu tenho uma ideia do que seria uma boa relação. Ela também já tem uma ideia. Vamos compartilhar essas ideias aqui para mesclar e ver o que é a cocriação disso. E agora a gente chegou num ponto onde a ideia de criação que ela tem é a mesma ideia que eu tenho. E fica mais fácil criar junto. Mas se eu só tiver uma ideia do que é uma relação perfeita e só transformar isso em cobrança, não funciona assim o processo. Você não muda o outro não muda porque você quer, o outro só muda se ele quiser. Fato. Não vai ter nada que vai motivar você amanhã a fazer seu dia diferente, porque eu quero que você faça diferente. Porque se você terminar a sessão aqui e falar assim, ah, não gostei dessas coisas, não fez sentido para mim, não. Não tem Cristo que faça mudar. Mas se você sentir alguma coisa e falar, caraca, isso aqui realmente, pô, tem uma evidência. O primeiro dia foi simples, já não julguei, já senti um resultado. Agora eu tenho, de repente, um outro direcionamento aqui. Pô, você está me trazendo benefício. Eu quero. Aí você muda. Se não, esquece. Por isso que conecta com o que eu estava conversando com a Aline no começo, sobre mesmo você ter o conhecimento, não quer dizer que as pessoas ao seu redor elas vão estar prontas para acessar esse conhecimento. Mas pode ser que pela sua transformação, ela veja benefícios e aí ela queira. Pense que estratégico isso. Você conseguir fazer mudanças silenciosas. O poder da mudança ele vai muito além de eu falar o que eu faço. Mas eu consigo, às vezes, quando a mudança é autêntica, gerar um movimento de que naturalmente as pessoas percebem. As pessoas vão falar, nossa, quantas vezes eu não vi isso dentro dos atendimentos? A pessoa está lá, sei lá, nem na metade do processo e de repente fala assim, ah, só porque as pessoas falam que eu diferente? Nossa, tem situação que eu vou fazer isso aqui e tal. Todo mundo pergunta para mim, o que está acontecendo? Eu, ah, virou monge agora? Caramba, justo você, que era uma pessoa tão tranquila. Mas por que que eu tô falando isso? Não é que você tem que se importar com o que as pessoas falam de você, mas é que quando você consegue ter uma mudança espontânea e genuína, sem nenhuma palavra as pessoas viram. E isso é muito poderoso, porque grande parte das vezes a gente começa a fazer o processo de mudança e nem percebe a ansiedade de que o outro reconheça. Quando o outro não reconhece, isso tira energia. E aí você desanima. Mas, cara, fala sério. Se você encontra o ponto de fazer a modificação por você mesmo, quem é você que você? E você sabe se reconhecer quando você quer. Então a gente começa a encontrar modos operantes que com certeza vão levar a gente para caminhos de muito mais realizações e felicidade. Porque, gente, lembra disso. Independente do que você esteja querendo nesse momento da sua vida, na verdade, você só quer estar feliz. Nada que você possa conquistar nesse momento que nos traga felicidade vai ser algo real. Só que a felicidade está condicionada ao quê? Como que você direcionou e condicionou a sua felicidade? A felicidade tem a ver com bens, a felicidade tem a ver com
um posicionamento, a felicidade tem a ver com emoções. O que te faz feliz? O que você está buscando mesmo, que está gerando toda essa ansiedade e está fazendo você até acreditar que você pode estar atrasada ou talvez não fazendo como deveria fazer? Porque eu acredito de verdade que tudo que está acontecendo no tempo e no momento certo. Se a gente chegar à conclusão de que eu preciso estar no estado de consciência para acessar a informação, se você sente que você está nesse estado de consciência nesse momento, então esse é o momento certo. Mas se você não se permitir, você vai ter um sentimento de julgamento que vai falar, eu devia ter pensado nisso há muito tempo atrás. E olha só, aí você pega aquilo que era a solução, mas a sua mente está tão no problema que você faz da solução ser uma coisa triste. Caraca, a gente é muito doido, não é? Como funciona às vezes. Mas essa autopercepção faz a gente realmente perceber. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que ter uma compreensão? Eu acho que eu vou colocar uma telinha aqui, que talvez seja legal escrever isso daqui. Vou usar fazer diferente aqui neste. Gente, se você fala que você vê a telinha aí, isso aparece para vocês. Temas que são muito importantes da gente refletir nessa nossa sessão de hoje. Tem texto aqui. Você já parou para pensar que essas duas coisas aqui, elas meio que caminham juntas? Preocupação e egoísmo. Já parou para pensar que todas as vezes na sua vida que você entrou no estado de muita preocupação, você se transformou numa pessoa egoísta? Porque você acha que você está muito preocupado com alguma coisa, você está esperando que alguma coisa mude. Se faz muito tempo que você está tendo essa preocupação, pode ser que você se pegue em alguns momentos quase que imersa na vontade de receber. Porque para pensar o que que a preocupação ela te traz. Quando você está num momento mesmo que você está ali preocupada com uma situação, como é que isso te faz sentir? Se nesse momento de preocupação você tiver que tomar uma decisão, como seria essa decisão? Porque observa que interessante, e viu, vai fazendo anotações aí, porque a gente pode depois tirar essas dúvidas e aprofundar um pouco esses temas. Mas esses tópicos aqui, eles são tópicos muito importantes, porque eles fazem a gente começar a pensar sobre alguns pontos. Substituir a luzinha pelo slide, porque eu gosto de ter esse contato mais próximo com vocês do online. Quando eu estou fazendo a apresentação por slide, parece que estou fazendo uma palestra gravada, sabia? É estranho. Mas estar aqui com vocês assim, mais próximos e interagindo é muito melhor. Porque uma coisa é certa, vamos pensar aqui, preocupação e egoísmo. Primeiro vamos procurar entender um conceito mais simples de egoísmo, tá? Porque se a gente for falar, gente, de ego, egoísmo, nossa, isso vai ter muitas e muitas e muitas visões que a gente vai poder falar. Muitas visões. E uma delas é, vamos dizer para ser mais simples, uma teoria seria que, em essência, você não é o seu ego. O ego, ele é formado pela nossa parte racional. O bichinho de estimação não tem ego, tá? Ele é só um ser que existe. Se a gente for olhar o nosso termo, o bichinho de estimação, ele seria um zumbi eterno programado. O que é essa programação que um animal tem? É a programação do instinto barra emoção. Ele tem a parte instintiva, que é a questão de a comida, a reprodução, tudo isso. Aí o cérebro dele desenvolveu mais uma camada, veio a camada emocional, então ele pode ser condicionado, né, porque a emoção é condicionada. Então, de repente você vai lá e coloca, sei lá, toda vez que seu cachorrinho te dá pata, você dá um biscoitinho para ele, você condiciona ele. Lembra aquela questão automática do dirigir? É a mesma coisa, só que você condicionou. Então, a partir do momento que você condiciona, putz, ele associa e ele tem um movimento automático. E parou aqui. Então, ele tem emoção, ele tem sentimento, seria assim. Ele só não tem consciência disso. Não quer dizer que ele não sinta amor. Ele só não tem consciência desse amor que ele sente. Porque ele não tem a terceira parte da camada do cérebro, que foi a nossa evolução, o córtex. Quando nasce o córtex, nasce a razão.
E agora olha que interessante. Por isso que a gente, quando observa desse ponto de perspectiva, o que menos nós somos é a razão. Então, em essência, você seria mais a emoção do que a própria razão em si. Você é muito mais o que você sente pela vida do que o que você acredita sobre a vida. Por isso que a gente pode dizer que você não é o seu pensamento. Quando eu começo a entender isso, então o que que seria eu egoísta? Seria quando eu estou dentro de um campo de pensamento onde tudo o que importa é aquilo que está me afetando diretamente. Quando eu fico egoísta, eu posso ficar instintivo. Ah, uma pessoa, de repente, que nem a gente vê esses casos assim, bem, sei lá, extremos, que a pessoa se separou da outra e começou um relacionamento, aí ela foi lá, matou, fez alguma coisa. Você vê que aqui foi o instinto, é quase entrou no modo uga-buga, o instinto. Não tem razão, não tem nada disso. É só um domínio que vai e faz com que a pessoa fique instintiva. Quando eu fico muito preocupado, a vontade de receber fica muito forte. Aqui já tem um ponto muito importante para você observar, e você vê isso claramente, e quando você não percebe, a sua mente ela cai muito na preocupação, você já está no lado oposto de observar qualquer tipo de positividade e de riqueza interna que você tenha. Isso te afasta totalmente. Então, às vezes, você até pode gerar ações que poderiam amenizar aquela situação. Porque lembra disso, clareza. Qual é a primeira clareza que eu tenho que ter no movimento de mudança? O que eu posso mudar e o que eu não posso. Tem coisas que você não pode, tem coisas que você pode. Tem coisas que você não pode agora, mas você pode começar um caminho de construção de mudança, que se você se manter naquela frequência, as coisas vão provavelmente acontecer. Putz, imagina que de repente, sei lá, vai, eu vou trazer esse exemplo aqui para você. Imagina que você esteja completamente, vai, chateada com seu namorado, com seu marido, tá bravo. Mas de repente, sei lá, dá um start na cabeça dele. Por mais que talvez muitas coisas já tenham acontecido, tenha ficado muito magoada, chateada, mas alguma coisa deu um estalo na cabeça dele. E ele começou a entender a importância e sentir para ele como ele gostaria de criar uma relação extraordinária com você. E ele muda o comportamento. Talvez no começo você ainda está meio machucado, você ainda tem uma distância, ainda sinta alguma coisa, tem muito julgamento, tem muita associação, ainda tem uma resistência. Mas ele se mantém firme e perseverante. Em alguns momentos que você está um pouco mais flexível, você percebe que parece que aquilo é genuíno mesmo. Não é uma coisa que parece que está tentando enganar nem nada. Você começa a ver que você vai se convencendo aos poucos que aquilo é real mesmo. E aí, sei lá, com 2 ou 3 meses, você está totalmente entregue a essa mudança. A gente está fazendo esse exemplo, colocando para o outro lado, porque muitas vezes a gente só não conseguiu gerar as mudanças que a gente queria porque a gente esperou um resultado muito rápido. Porque lembra, você pode influenciar, mas você não pode intervir. Mas por que que você vai influenciar uma coisa que nem você mesmo não construiu? Então, se eu quero construir um movimento de mudança na minha vida, primeira coisa, eu tenho que estar motivado com essa mudança. Eu tenho que estar compreendendo que o meu momento agora, talvez ele me peça, está mais focada em produzir, gerar movimentos. Porque muitas vezes a gente está no momento que é o momento de plantar, mas meio que está agindo como se fosse o momento de colher. E isso não faz bem para a gente, até porque você começa a ter um sentimento que é como se as pessoas te devessem, sabe? Gente, cuidado com isso. Só falo por experiência própria. O sentimento mais castiga quando a gente começa a achar que as pessoas nos devem. Isso não é racional. Porque racionalmente a gente fala assim, não, não, eu acho que ninguém me deve nada. Mas quando você vê, você espera das pessoas. Se você espera algo de alguém, pode ter certeza. De alguma forma você acha que ela te deve alguma coisa. E isso te mantém refém desse sentimento. Por isso que se eu estou muito preso dentro desse sentimento, eu vou fazer uma mudança. E uma pessoa que eu acho que me deve não reconhece, isso me machuca pra caramba. E, nossa, acabou minha motivação para mudança nesse momento. Já era. Vou entrar num processo assim que eu vou ficar em profundo desgosto, tipo, cara, mesmo sendo o meu melhor, a pessoa não consegue mudar ou não consegue reconhecer. Mas aqui, nesse momento, você começa a observar, você ainda estaria num campo do ego. Na verdade, você acha que está fazendo a mudança por causa que você quer que a pessoa fique diferente, seja diferente, mas na verdade tem muito mais a ver com querer receber alguma coisa em troca. Está condicionado. Eu acho que todos aqui são cristãos, né? Eu demorei muito para entender essa visão do amor incondicional. Não é amor incondicional, é um amor aberto. Incondicional, não tem uma condição. Incondicional. Não precisa ter nada que troca. É um fluir, é um transbordar.
Só que como muitas vezes a nossa mente ela só está olhando para fora, parece que se eu transbordar para quem não retribui, é meio que eu ser trouxa. Porque eu desconsidero totalmente a informação de que eu só posso transbordar aquilo que eu tô cheio. Caraca, fala sério, você não vai conseguir transbordar amor para alguém a não ser que você se dê amor. Então, você há de convir comigo que tem alguma coisa estranha numa lógica que diz que você estava lá dando amor para você. Estava lá, se nutrindo de amor. Estava cuidando de você, estava tendo paciência com o seu processo, estava buscando mudar, estava cuidando de si mesmo, né, fisicamente, mentalmente, está dando amor. E aí você começou a se dar amor, começou a ficar tão cheio dentro de você que você começou a transbordar para quem estava com você. Só que quando você, que já está cheia de amor, começou a transbordar para quem estava de você, e quem estava perto de você não soube reconhecer, você parou de se dar amor? Ah, fala sério. É como se você ficasse chateado com a pessoa, no fundo, de fazer aquilo que você mesmo já acabou de fazer com você. Você bloqueou o campo. Ah, então essa pessoa não reconhece, não quero nem saber. Porque se você observar aqui, isso quer dizer que, de certa forma, nós estamos totalmente presos para mudar, porque nós condicionamos a nossa mudança à reação das pessoas. Em outras palavras, isso aqui é dependência afetiva. Por isso que o Jung, ele trazia uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, você precisa ser um para poder ser dois. Porque existe um processo chamado processo de individuação, que é o processo que quando eu estou trabalhando esse movimento, eu vou me colocar como se só existisse eu no mundo. Pensa, todos os seres humanos do mundo sumiram agora. Só tem você. E agora a única coisa que você tem é trabalhar o seu eu. Não tem mais ninguém para te julgar. Não tem mais ninguém para dizer que está certo, que está errado. Você não vai receber nenhum tipo de julgamento, mas também não vai receber nenhum tipo de reconhecimento. Agora, a única relação que existe é a sua com você mesmo. A partir do momento que eu começo a olhar para isso aqui, eu já começo a me reconectar com muita coisa minha que está de lado e eu não estou percebendo. E é como até a Edna trouxe para a gente nas reflexões dela. Você começa a observar que tem decisões que você precisa tomar, tem coisas que você tinha que fazer, mas inconscientemente, por muita busca de aprovação, por querer muitas vezes fazer para o outro aquilo que você não está fazendo para você, você foi acostumando a deixar o que era seu de lado. Só que o que é seu está fitando agora de uma forma assim, ó, que não deixa você em paz, não adianta. Você pode fazer o que for, você pode ajudar quem for, mas o que é seu está gritando. A vida está dizendo assim, ó, você já olhou para fora bastante, agora olha para dentro. Porque você precisa desse equilíbrio. Se você não fizer uma ação que seja boa para você, que faça bem para as pessoas, ou no mínimo, seja boa para você e não faça mal para ninguém, você não está sendo sistêmica. Percebe que o amor, racionalmente falando, ele sempre vai estar acompanhado do sistêmico. Lembra? Ama teu próximo como a ti mesmo. Por que que você tem que amar teu próximo como a ti mesmo? Porque se você não tiver amor, como você vai dar amor? Ah, Alex, mas eu cuido das pessoas. Tem amor. Eu sei o que você está falando, eu sei que tem amor. Mas esse amor que a gente está falando aqui é um amor de não te prender às pessoas, mas sim te libertar e libertá-las. Porque lembre disso, o amor não prende, o amor liberta. Essa libertação é da condição. Então eu consigo ser o melhor que eu posso ser, porque nesse sentido, as nossas relações humanas, elas só servem para que nós possamos expressar para quem está fora de nós aquilo que nós criamos dentro de nós. Eu estou me lapidando, eu estou cuidando de mim o tempo todo, eu estou olhando aqui dentro, o que eu estou sentindo com relação a como a minha vida está nesse momento? Sabe, o que que de repente está me perturbando que eu não aguento mais? O que que eu estou sentindo que eu estou acomodado? O que eu estou sentindo que eu preciso fazer diferente? Por que que eu não faço nada para fazer as mudanças que eu sei que eu preciso fazer? Que parte de mim está desacreditando do meu potencial de transformação e de mudança? Porque olha só, isso é muito profundo. Você começa a se reconectar consigo mesmo para perceber que nesta reconexão boa parte daquelas carências que a gente sentia pelo comportamento dos outros já cai por terra. Porque, no fundo, a falta é uma falta de si mesmo. E o que que é interessante? Porque quando você verdadeiramente olha para si, você consegue ajudar muito mais as pessoas. Gente, foi uma das coisas que eu fui descobrindo na época do processo, o curso, as promoções. Eu falei, caraca, olha só que interessante, porque a melhor forma de você ajudar verdadeiramente alguém é começar por você mesmo. Até porque quando a gente está conversando aqui, parece
quer uma coisa, quer outra coisa, mas vocês sabem que no dia a dia as coisas elas acontecem de uma forma tudo junto, não tem separação. Então, a partir do momento que eu começo a observar, espera um pouco, será que eu não fiquei tanto tempo focado em preocupações, em sentimentos, muitas vezes, que me faziam sentir inferior? Eu comecei a me definir por esses pensamentos e logo eu começo a me definir pelo meu ego, mas eu esqueço, independente da crença que você tenha, existe uma outra parte de você que acredita no poder da mudança, que acredita na possibilidade da mudança. Porque senão, fala sério, você nem estava aqui, né? O que que você ia vir fazer? Um curso de autoconhecimento que tem como ideia despertar questões interiores em você, mudança, que você não acreditasse na mudança. Então, olha como é maravilhoso, porque quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente já vai percebendo que quando eu olho para mim mesmo, tem coisas que eu não aceito, que eu não gosto, que eu quero mudar? Tem. Mas também tem muita coisa boa que você precisa, a partir desse momento, começar a trazer e empoderar. E começa da onde você está. Não deixa a ansiedade te roubar no tempo, porque a ansiedade ela vai dizer para você o seguinte: aquilo que está acontecendo agora não deveria estar acontecendo, deveria ser diferente. E agora a gente não está falando só de ansiedade, agora a gente está falando de não aceitação. Porque se eu não aceitar que as coisas estão como elas precisam, por que que você vai resolver um problema que você acredita que não tem? Porque você há de convir comigo. Se tem coisas acontecendo que não eram para estar acontecendo, e talvez você está dizendo que você acredita, é que existe uma questão na vida chamada acaso e coisas aleatórias que não têm absolutamente nada a ver com o seu desenvolvimento estão acontecendo, e por causa dessas coisas, do acaso aleatórias que estão acontecendo na sua vida, isso está te atrapalhando. Nesse sentido aqui, seria bem desafiador, porque a única coisa mesmo que você poderia entender é aceitar, e está tudo bem, porque a sua visão é o jeito certo, mas saber como é que você lida com essas questões aleatórias. Eu, particularmente, te convido a acreditar que tudo que está acontecendo nesse momento da sua vida te trouxe aqui. Se você, de alguma forma, sente que estar aqui está te auxiliando a crescer, a refletir, a expandir, então eu acho que, pela lógica, a gente deve entender que você não chegou num lugar tão ruim assim. Mas você já ouviu a frase: você não vai pelo amor, vai pela dor. O que diferencia uma pessoa ir pelo amor e uma pessoa ir pela dor? Estado de consciência. Uma pessoa que tem autoconsciência, ela se cuida, ela faz as coisas, ela fica bem. Uma pessoa que está ainda adormecida em si mesma, ela só vai se cuidar quando ela cair num ponto que ela está numa cama doente. A decisão de se cuidar já poderia ter sido tomada. Mas se não tiver a consciência, não vai acontecer. Então, tá tudo bem, porque não quer dizer que eu, de repente, não ter consciência de algumas coisas e gerar alguns problemas, faz com que eu seja inferior ou menos capaz. Talvez seja só o seu próprio processo. Porque vamos ser bem sinceros, né? Se a partir desse momento, meninos, a gente tem um insight, a gente começa a gerar alguns movimentos de mudança, meu, pensa bem. Quanta coisa você não consegue mudar se você manter na maior parte do tempo o seu foco em um mês? Parou para pensar quanta coisa? Aí, meu, projeta isso, sei lá, para tipo 3, 4, 5 anos, 10 anos. Eu não sei vocês, mas quando eu olho lá na frente há tanto tempo assim, pode ser tantas possibilidades de recriação, de construções e desenvolvimento, que, olha, às vezes até é difícil. E aí é que volta para o ponto. Mas o que que, na verdade, eu quero para a minha vida? O que que eu estou planejando fazer nos meus próximos anos? Como é que eu quero ainda chegar lá em 31 de dezembro de 2024 e quando tiver com aquela taça para brindar o ano novo, o que que eu quero lembrar? Esse ano vai ter qual simbolismo na minha vida? Porque é maravilhoso saber que quanto mais você reflete sobre si mesmo, mais você reflete sobre o que está acontecendo ao seu redor e mais você tem clareza nas suas tomadas de decisão. Então, talvez a primeira decisão seja só ficar bem, porque não tem salto quântico. Começa de onde você está. Pensa num joguinho de videogame, tá? Não sei se todos vocês têm familiaridade com isso. Mas vamos pensar, ó, é um joguinho de videogame. Ah, então pega lá, um joguinho do Mario lá da Nintendo. Mario começa numa fase e vamos pensar que a gente pudesse conversar com o Mario lá dentro do videogame. Imagina se ele não aceitasse, se ele se sentisse incapaz, porque ele não tem
ferramentas, armaduras, poderes. Vai ter que começar do jeito que está. Vai começando, vai ganhando itens durante o caminho, vai se empoderando. Na vida real, qual que é o poder que a gente vai ganhando no meio do caminho? Virtude. Gente, para pensar nisso. Virtude. O que que muda na sua vida se você se dedicar a partir de hoje? Você não precisa pensar em nada, tá? Em absolutamente nada. Se você só sair daqui hoje e falar assim, meu principal objetivo para os próximos 3 meses é criar disciplina. E você só focar em ser disciplinado. Será que de tabela você não começa a mudar um monte de coisa? E a gente nem pensou em nada específico. Então, eu quero criar realmente a resiliência. Eu quero criar realmente a coragem. Por quê? Porque lembra de uma coisa. Você só vai conseguir criar uma coisa quando você conhecer o oposto dela. Eu acho que todos vocês aqui já tiveram aquele conhecimento, aquela reflexão que diz: coragem não é a ausência de medo. Coragem é o enfrentamento do medo. Porque se você falar para mim que você não tem medo de altura, ficar parado em cima de um prédio bem ali na beiradinha, eu não preciso dizer que você é corajosa. Você não tem medo de altura. Pode ser maluca, mas corajosa não. Você não tem medo. Na minha percepção interna, seria um ato de coragem porque eu reconheço meu medo. Mas olha que interessante, eu preciso de uma polaridade para ter conhecimento da outra. Então, a partir desse momento, começa a observar o que que eu preciso potencializar dentro de mim. Porque com certeza o que você precisa potencializar é o que proporcional está mais te causando conflito. O que que você sente que está faltando para você? Determinação, tomada de decisão, foco. E você pensa que se eu tivesse um poder agora de falar, menina, vocês não sabem. Fui abençoado aí por um ser místico, mágico. Eu vou jogar um pozinho na minha câmera aqui, ó. Só mentaliza aí que já vai ser, ó, mágico. Imagine. Daqui a pouco você sente assim, caraca, tô assistindo um negócio aqui. Nossa, tô com uma coragem, agora eu vou sair daqui. Como é que seria seu dia amanhã? Então, olha que interessante. Porque quando você começa a focar na construção de coisas mais fundamentais, você percebe que tudo vem quase que de tabela. Porque é claro que você, com a coragem, com a determinação, com a resiliência, você é imbuída desse poder, você vai começar a direcionar isso para os seus objetivos. Então, observa pelo contraste. E só aceita no sentido de ser a cientista de si mesmo. O que é você ser a cientista de si mesmo? É você olhar suas situações emocionais de forma racional, sem emoção. Eu tô com um grande amigo meu, era cliente, virou amigo, o cara é muito gente boa. Ele teve uma situação muito inusitada, bem rapidinho para vocês verem como a emoção cega o processo. Uma situação muito inusitada, assim, ele não mora aqui no Brasil, ele mora em outro país, e aí ele conheceu uma moça, ficou conversando com ela, sei lá, uns 4, 5 meses por mensagem. De repente ele conheceu essa moça pessoalmente, e ela já chegou para ele no primeiro encontro e falou assim: eu quero casar, eu quero ter 3 filhos, vamos casar, vamos lá, não sei o quê. Ele se apresentou como a melhor pessoa do mundo, ele falou, claro, vamos casar, e mesmo sem se conhecer, eles já entraram no casamento, ele já tinha que fazer alguns processos nos Estados Unidos, porque ele, para ele estar lá, tem esses esquemas e tal, e o cara começou a movimentar tudo, e de repente a menina simplesmente virou para ele e falou, mudei de ideia, não quero, tchau. Ó, particularmente, dizer uma coisa para você. Eu acho que qualquer pessoa, uma mulher de 42 anos que chega, que acabou de conhecer um cara e já fala sobre casamento, 3 filhos, já começa com tudo isso, tem ao menos ter passado uma semana com o cara, já tem uma coisa estranha. Ou ela é louca, ou ela tem algum interesse. Porque fala sério, gente. Você nem conhece a pessoa, você tá trocando mensagem no celular. Primeiro encontro, você quer casar e ter 3 filhos, e já vai fazer toda uma movimentação legal, já ia com ele no advogado, todo o movimento. A previsão disso aí, tipo, dar errado era muito grande. Enfim, acabou dando errado mesmo. A menina simplesmente mandou uma mensagem para ele depois de todos os movimentos que ele fez e falou assim: então, eu percebi aqui, eu não estou num momento muito bom, agora é na hora de eu me relacionar. E pá, e ele ficou extremamente abalado. Meu, a lógica, eu acho que nos diz, pô, é um cara muito gente boa, foi ingênuo, tá fora do país, expatriado é uma coisa muito difícil, gente. As pessoas que moram fora do país, elas ficam sem família, o pai morreu recentemente, nem viu mais o pai. Então, elas ficam num sentimento assim, muito vulnerável de carência. A gente consegue olhar aqui de fora e perceber que tem um processo meio esquisito aí. Mas na cabeça dele está se perguntando o que que ele fez de errado para não ter dado certo. Vocês compreendem comigo como que quando a pessoa está muito imbuída por uma emoção, ela perde total clareza do que é real?
Porque a emoção faz com que a pessoa se veja muitas vezes negativa por baixo, faz com que ela veja limites, faz com que ela veja bloqueios, faz com que ela não consiga valorizar a si mesma, olhar tudo aquilo que ela tem de bom. E se a pessoa, obviamente, não perceber, ele está passando pelo processo do luto, porque isso foi recente. Então, mesmo ele sendo uma pessoa que busca muito conhecimento, vai ter o processo de maturação. É natural, ele criou a expectativa. Ele acreditou mesmo no casamento, ele levou a sério mesmo. Ele já tinha comprado anel de noivado, ele já estava dentro do processo. Então, para ele foi um choque. A razão dele agora, nesse momento, não consegue entender. Conversar com ele nesse momento é ouvir. Porque todas aquelas palavras que você está expressando só indicam as emoções, sabe? O sentir sozinho, o medo de não conseguir dar certo, o desânimo, a frustração, a culpa de ter confiado. Tudo isso tem que ser expurgado. Não adianta agora, não vai ter uma palavra racional que eu diga a ele que faça, putz, cara, entendi, mudou. Mas observem que eu só trouxe o exemplo desse meu amigo para mostrar para vocês o que acontece com o nosso sistema e com a gente mesmo quando a gente está dentro de um campo emocional. A gente perde a clareza. É por isso que eu sempre bato nessa tecla com vocês, dizer, gente, a primeira coisa, quando você quer fazer a mudança, é o seu estado, você tem que estar bem. Você tem que se perceber, saber que hora que você não está bem para pensar em alguns assuntos. Porque nesse momento é o momento de respirar, de reconectar, começar agora sim, verdadeiramente, se direcionar para aquilo que você quer. Porque senão a emoção, ela vai te colocar no que vocês talvez já ouviram falar, que é a visão de túnel. Você fica preso, você fica tipo o cabresto do cavalo, você não consegue ver outra saída. E é daí que começa a vir muitas vezes o desânimo. Então, observe que a preocupação e o egoísmo te afastam de ser quem você é. Porque a partir do momento em que você começa a se reconectar e saber de uma coisa, ninguém pode gerar essa transformação no seu interior, a não ser você. É um processo que é físico, é mental e, acredite, principalmente, é espiritual. A gente vai conectando alguns campos e vai entendendo. E lembra que eu trouxe para vocês que as emoções, elas geram memória. Quanto mais profunda a emoção, mais forte a memória. Vocês já sabem também que a nossa mente é associativa, lembra? Ela vai associando coisas. Então, se uma pessoa ela teve uma experiência no passado muito intensa, isso gerou um gatilho. Sempre que qualquer situação, mesmo que de longe, lembrar ela daquilo, ela vai entrar no gatilho. Isso é o que a gente pode chamar de um trauma. É uma experiência que ficou ali muito forte, intensa ali. Ela reverbera. E sempre que alguma coisa dá a entender que algo está parecido com aquilo, ela se manifesta. Ela tira a pessoa do centro. Às vezes as pessoas, principalmente, o que infelizmente tem se tornado mais comum, eu posso dizer para vocês assim, eu acho que, sei lá, nos últimos 2 meses, pelo menos umas 3 pessoas chegaram com as palavras crise de ansiedade. Parece que está começando a ficar mais forte. Então, o que que acontece? Quando ela tem algum sentimento que starta para ela alguma preocupação específica, a mente literalmente rouba a razão e ela entra dentro desse campo emocional e ela tem todos esses gatilhos. Então, quando eu vou fazer um processo de autoconhecimento, o primeiro ponto é o ponto cognitivo. É o ponto que a gente está conversando aqui. Isso é o que eu mais ouço, gente, sinceramente, dos atendimentos. Vocês não têm noção de quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Alex, putz, eu fiz atendimento com você e foi diferente porque eu estava na terapeuta, mas ela só ouvia aqui, sei lá, você traz algumas coisas, você expande, você ajuda. Por quê? Porque isso faz parte do processo. Não adianta ficar só no terapêutico ouvindo. Eu não posso fazer nada por você. Quem faz o seu processo de cura é você. Eu posso te auxiliar a equilibrar, a tirar o peso que você está sentindo, porque tem coisas que vão somatizando na gente. E quando você está ali compartilhando comigo as suas coisas, soltando, você está. Agora sim, a gente vai trazer informação para que de repente você possa ver aquela situação de um novo ângulo, ver que existem caminhos que você não estava vendo, porque nós devemos sempre nos lembrar que tudo aquilo que nós conhecemos não é tudo aquilo que existe. Sempre tem mais conhecimento, sempre tem mais informação. Se você souber direcionar a sua busca, você não vai falar assim, ah, Alex, hoje em dia é tanta informação na internet que a gente fica louco. Quem que fica louco com tanta informação na internet? Quem não sabe o que quer que vai para todo quanto é lado. Porque isso já virou uma fuga, entende? Mas se você sabe o que você quer, bom, se você sabe o que você quer, você também sabe o que você não quer. E agora você tem foco na sua busca, tem foco nas informações que você traz para a sua vida. Isso vai fazer super bem para você.
Então, a partir do momento em que você começa a observar que os comportamentos e muitas vezes os bloqueios, os limites que você sente nesse momento podem ter a ver com a sua história, com associações, começa o processo de cura. Porque a palavra é essa, gente, é cura. Quando uma pessoa tinha uma mágoa muito grande por alguém e ela acessa um sentimento interno e ela literalmente libera o perdão, é uma cura. Foi uma ressignificação profunda. Foi uma reconexão dela com ela mesma. E quantas vezes já ouvi no despertar as pessoas falando: Ah, Alex, nossa, é uma conexão com Deus. Fazia tanto tempo que eu não sentia parte de Deus. Dependendo da religião, pode ser espírito, bandista, católico, evangélico. Porque a partir do momento em que você começa a observar o que você está buscando para a sua vida, você também começa a perceber que o seu processo de despertar, por assim dizer, ele também faz parte da sua missão. Isso não tem a ver com você fazer um trabalho comigo, um atendimento comigo, porque eu só sou um de muitos que estão aí para ajudar a gente. Mas é a sua busca que conta. Porque a partir do momento em que você traz como uma filosofia de vida, compreender que todos os dias você almoça, você janta, você cuida do seu corpo. Mas, gente, até quando a ideia de que a gente não precisa alimentar a mente? A gente negligencia a mente. Tudo que você é nesse sentido é mental. Porque fala sério, o que que acontece se de repente a sua mente ficasse toda branca, desse um bug? O que aconteceria se eu tivesse o poder agora de tirar todas as suas memórias? Todas. Todas elas. O que que restaria de você sem todas as suas memórias? Você consegue imaginar, que é até difícil imaginar, você não ia saber quem você é, o que você está fazendo, você não saberia mais de nada. Você olharia para a tela do computador, você não entenderia nada. Nada disso teria mais significado para você. Absolutamente nada. Você não saberia mais se comunicar, você com certeza ia cair da cadeira, porque você não lembraria nem como ficar sentada, tipo, tirou todas as memórias, todas. Se tirou a memória, tirou a informação. Se tirou a informação, tirou a sua energia. Então, o que eu quero dizer para você? Que a forma como você está operando na sua mente hoje, ou na sua vida hoje, tem a ver com o quanto você tem cuidado de si, não só no aspecto físico, mas no aspecto do seu ser, que é um ser mutável, que é um ser que erra e que acerta, que é um ser que tem pontos maravilhosos e tem pontos que, ai meu Deus, nem queria ter, mas tem. Somos nós. A partir do momento da aceitação daquilo que é mais primordial na sua vida, você começa a ter uma conexão mais próxima com você. E isso, com certeza, traz muito mais leveza. Como estava, de novo, você está aqui conversando com a Aline no começo da live. Esse processo, ele não tem nada a ver com você não ter problemas, mas ele tem a ver com você dissociar dos problemas o mais rápido possível, partindo do princípio que a forma como você enxerga as situações externas são apenas um reflexo do que está no teu interno. Então, uma vez que algo te afetou muito fora, tem alguma coisa indicando para você olhar para dentro. E a partir do momento que você respirar, porque aí é que entra o desafio. Ninguém em estado de ansiedade olha para dentro, porque o estado de ansiedade já é estar totalmente no fora. É como se fossem informações, informações que estão vindo. Como se eu colocasse, sei lá, um vídeo aqui para você com várias coisas aparecendo. Casas, pessoas, cidades, assim, imagina, ficar só mudando. É isso que está a mente, isso é uma mente ansiosa. O que que eu tenho que fazer? Liga esse vídeo, calma, se conecta um pouquinho com você mesmo, só dá a permissão para você mesmo de recomeçar. Porque você sabe que esse recomeço não é um recomeço do zero. Esse recomeço era só uma figura de linguagem para dizer que você está disposto a pegar as informações do que está acontecendo, aceitar e perceber por onde você começar a mudar isso. Uma coisa de cada vez, só uma de cada vez. Porque a partir do momento que você tem a permissão de mudar uma por vez, tenha certeza, você nem vai perceber as coisas acontecendo. Mas você só vai começar a mudar alguma coisa se você estiver bem. Se você estiver sentindo que tem um sentido naquilo que você está fazendo. Ilustrativamente falando, eu tenho um colega meu que é amigo de um grande profissional da área de autoconhecimento, e um dia esse colega meu ele fez um treinamento de casais aqui em São Paulo, e aí ele foi falar pro mentor dele, né? Falou, cara, fiz um treinamento de casais, foi muito legal e tal, e o treinamento foi incrível, os casais vieram, a gente gerou um movimento, e, nossa, foi incrível.
Para surpresa dele, o mentor dele vira para ele e fala assim: e você vendeu quantos? Ele falou: vendi? Como assim vendi? Eu já tinha vendido. Vocês estavam lá. E aí o mentor dele falou para ele: entenda uma coisa. Nessa área que você está, todo o evento que você cria é só o prenúncio do próximo. Você nunca faz algo só por fazer. Você sempre pode ir além. E eu trouxe isso aqui para ilustrar para vocês, porque nas nossas ações também é assim. Ah, Alex, eu quero ser mais disciplinada. Para quê? Você quer ser mais disciplinada só porque a sua razão diz que isso é o melhor? Ou porque você sente verdadeiramente que dentro de algo que é muito importante para você, a disciplina seria uma ferramenta para você usar? Porque quando eu entendo que aquilo que eu quero é sempre para algo maior, muitas vezes eu olho a situação de cima para baixo. Então eu não me paro nos problemas, porque eu sei que o ganho que eu vou ter vai ser muito maior lá na frente. Ah, de repente eu estou passando por uma fase difícil e eu preciso harmonizar a minha relação com o meu esposo para que eu tenha uma harmonia maior com a minha família, para que eu me sinta melhor. É um exemplo, tá, gente? Mas se eu quiser só harmonizar com o meu esposo ou com a minha esposa porque eu estou carente e estou esperando atenção, nem tem motivação. É um exemplo, tá? Observa dentro do que você está buscando agora, porque a partir desse momento, se você para assim, talvez fale assim, Alex, quando eu paro para pensar em todos esses processos, o que realmente me faz feliz, não sei, eu não consigo ter uma clareza em mente, não me vem nada. Se isso acontecer com você, então talvez é porque a vida está te falando para ir por outro caminho. Escolhe, você escolhe fazer agora. Você é livre, é só escolher. A única coisa dentro dessa escolha é que ela precisa te fazer sentido. Eu quero que você anote uma pergunta aí. Qual é a maior riqueza que você tem? Eu coloquei lá para você. E a segunda pergunta é, como é que você pode usar ela para mudar o teu dia? E a gente vai fazer um movimento porque eu quero que você compartilhe a sua melhor riqueza com alguém que eu não sei quem é, pelo sistema que vai dizer. E a gente vai fazer esse movimento por 10, 15 minutinhos. E a gente retorna para vocês compartilharem comigo o que ficou para vocês aí de riqueza e o que vocês encontraram de mais forte em vocês. Alex, desculpa. Oi, pode Qual falar, é a Vivi. segunda pergunta que eu A perdi? segunda pergunta é como você pode usar essa riqueza para melhorar o seu dia? Primeiro é qual é a sua maior riqueza e a segunda como você pode usar a riqueza para melhorar seu dia. Vou abrir, Obrigada. vou abrir as salas, tá? Como eu falei para vocês, qualquer coisa me chama aqui no grupo do WhatsApp que eu estou atento ao grupo. Voltamos em 15 minutinhos então. É só vocês clicarem e entrarem. Bom, para você que não assistiu a aula, né, eu ia finalizar aqui agora, mas eu vou aproveitar e bater um papo contigo aqui para você que não assistiu a aula. Quero que você reflita agora exatamente sobre essa pergunta que eles estão debatendo, por isso que é muito importante, se você puder estar presente aqui com a gente bem, porque o movimento aqui ao vivo ele é diferente, ele é mais interativo e era essa a ideia mesmo, tá? Então eu quero deixar para você essa questão. Qual que é a tua maior riqueza? O que você sente que tem de melhor dentro de você, de mais significativo, faz a diferença na tua vida e na vida das pessoas?
E a partir desse momento, eu quero te sugerir que hoje, dia de hoje, quarta-feira, você vai trabalhar com riqueza com dois movimentos muito bacanas. Você vai acolher, você vai servir. É um dia onde, por mais que muitas coisas aconteçam de forma como vai acontecendo, você vai se dar a permissão de estar consciente e transbordando. É um dia que você vai fazer tudo aquilo que puder pelas pessoas, mas ao mesmo tempo você não vai fazer nada por ninguém. Dentro dessa expressão que você vai fazer, eu quero que você intencione, não como do tipo, se eu estivesse aqui, por exemplo, te dando uma aula. Não. Porque percebe que nesse te dando já dá esse senso que eu estou entregando uma coisa, mas com o sentimento de que dar, receber, não. É como se estivesse transbordando aqui. Eu não estou fazendo isso porque eu quero que você goste da aula, eu estou fazendo isso porque eu sei que é maravilhoso fazer isso, eu me sinto muito bem fazendo isso. Então é isso aqui, eu quero que você encontre um bem-estar e na própria ação você receba a sua própria energia. E aí, cara, qualquer dúvida, você me chama, me manda uma mensagem aqui no WhatsApp, tá? Você é muito bem-vindo, expert, muito bem-vindo. Eu espero mesmo que essa semana seja uma semana de muita luz, muita transformação e de muita leveza para você. Obrigado, viu?